Bem-vindos, bem-vindas. Recentemente eu recebi uma pergunta, respondi mais ou menos o que está nesse vídeo, né? Trocamos uma ideia, e eu elaborei um pouquinho mais e resolvi trazer um material para compartilhar com você sobre o assunto, porque é significativo, né? Eu acho que muitos passam por uma situação como essa e algumas ponderações que eu possa compartilhar podem ajudar você a se decidir. Pois então, fazer um curso com um mestre renomado vale a pena? É importante? É útil? Um mestre renomado, um mestre conhecido ou reconhecido, né? Um mestre famoso, referência, entre outros adjetivos, né? Eu acho que vale a pena. Eu acho que é uma oportunidade muito boa que a gente tem de entrar em contato, de conhecer, de trocar ideias, de receber energia da iniciação, né? Você pode reciclar, se você já tiver for reikiano, né? Pode reciclar o nível 1, nível 2, nível 3 com ele, ou fazer um novo curso, se houver uma possibilidade. Tem alguns mestres que estão oferecendo algumas variações. Eu acho que é muito interessante, muito importante essa oportunidade, precisa ser aproveitada, certo? É claro que existem uma série de considerações a respeito que eu vou colocar aqui, mas ainda assim, ponderando sobre isso, né? Eu ponderando, se eu tivesse a oportunidade eu faria. Eu acho que é muito importante. Bom, nós podemos citar alguns mestres, né? Eu não vou entrar assim em muitos, até porque eu não conheço tantos assim que seriam colocados nessa categoria, né, de renomados, reconhecidos, assim por diante, mas eu vou citar alguns que a gente tem, que vocês podem procurar. Acho que o primeiro deles, né, o autor desse livro aqui que eu estava lendo agora há pouco, o Mestre Johnny, tá jovem aqui o Mestre Johnny, que no Brasil é uma das grandes referências que nós temos no Reiki, certo? Reconhecido não só no Brasil, mas na Europa. Tem muitos contatos no Japão também com alguns mestres do Japão. Excelente. Tive a oportunidade de fazer o nível 3A com ele. Foi muito boa a vivência, foi muito enriquecedor. Temos o autor do livro, né, o Mestre Frank, também aqui jovem aqui na foto, né? O Mestre Frank, eu não sei se ele está na Alemanha ou se está no Japão, fica transitando ali, né? Já esteve aqui no Brasil. Outra referência fantástica que nós temos em Portugal o João Magalhães, excelente mestre, muitos livros publicados, o site dele é muito bom, tem muita informação importante, né, sobre o Reiki, uma dedicação muito grande para disseminação, para passar informações, vale a pena. Temos o Walter Lubeck, que já esteve aqui no Brasil, né, acho que deve estar na Alemanha, provavelmente, que já foge um pouco do Reiki Sui, mas está presente. Temos o Mestre William Lerrante, né, com Reiki Sui e algumas variações, como o Karuna e o Fire alguma coisa, me fugiu o nome agora. No Japão temos o Fuminori Aoki, que ministra cursos também, e tem o outro mestre que me fugiu o nome agora, só que eu lembro. Então seriam assim os que eu gostaria de citar, né? Não exclui outros, talvez da Espanha, Itália, Estados Unidos, outros países do mundo, né? Apenas um pouco do meu desconhecimento mesmo com relação a esses mestres aí, mas esses que eu citei para você tem, né? Estão presentes, a maioria dos reikianos já ouviu falar, já conhece, muitos têm eles na linhagem, né, de formação, certo? Então, são pessoas com muito conhecimento, com muita vivência e que vão passar para você no curso, né, uma energia também compatível com essa dedicação. Legal. Feito esse pequeno preâmbulo, né, vamos para algumas considerações. Vamos para algumas considerações que eu considero assim, adequadas. Cursos com esses mestres, em geral, são mais caros.
o valor é bem alto em algumas situações, certo? Porque é o resultado da dedicação, é o resultado do esforço, é o resultado do trabalho deles, né? E é justíssimo que cada um cobre o valor que considera adequado por aquilo que executa, por aquilo que oferece. Então, são cursos aí, R$1.000, R$2.000, R$3.000, coisas desse tipo, certo? Tem que pesquisar, realmente tem que pesquisar. Em geral, são cursos presenciais, né? Embora durante a pandemia muitos deles oferecessem cursos à distância, outros não gostam muito dessa opção, permanecem com a versão tradicional, né? Presencial. Então você vai ter que acrescentar os cursos de deslocamento, de estadia, de alimentação, o que provavelmente vai encarecer um pouco o valor total, né? Mas faz parte, a gente entende, né? Temos as mais variadas opções assim, de valores de Reiki, cursos inclusive gratuitos, cursos que vendem o certificado e cursos com valores bem mais altos. Públicos diferentes. Outro aspecto importante, né? Você vai ter que ter tempo para isso. Para se deslocar para o local do curso, estadia, ficar lá um dia ou dois, né? Tudo isso também é algo que precisa ser considerado. Você vai despender um dia ou dois para viajar, para voltar, isso tudo tem que ser ponderado para ver se você tem essa disponibilidade. Outro aspecto, cursos. Esses mestres oferecem cursos regulares, então você consegue se programar, mas talvez não tenha um naquela data que você gostaria, né? No momento em que você deseja. Então você vai ter que se ajustar à oferta, certo? Como eu falei, o mestre Frank já esteve inclusive aqui no Brasil, ministrou alguns cursos. Quando ele voltar, né, ou quando ele for para um outro país que você mora, de repente você consegue encaixar e poderá fazer também um curso diretamente com ele. Ok. O curso com esses mestres é superior a um curso com outros mestres não tão badalados, não tão renomados? Caso desse que vos fala, por exemplo, ou de outros tantos mestres que não estão na internet, que, né, fazem seus cursos nas suas cidades, pessoas mais do interior, sem muito conhecimento de tecnologia? Não. Em termos de energia, é a mesma. Você ser iniciado por um mestre famoso ou por um mestre quase desconhecido, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você se torna reikiano. Você se torna apto a aplicar o reiki. E aqui é importante. Curso de reiki forma reikiano. Terapeuta é outra coisa, né? Sempre bom lembrar. Então, em termos de formação de reikiano, é a mesma. Aqui, no Japão, em Portugal, na Itália, na Rússia, não importa onde, você se torna reikiano. Certo? Ok. Mas a vivência é diferente. A vivência é diferente, com toda certeza. Absoluta certeza, né? Dependendo de onde você vai, dependendo se a iniciação é presencial à distância, dependendo do tamanho da turma, dependendo do momento do mestre, de dar mais atenção, de estar mais acessível. Então, a vivência, não só da iniciação, mas da experiência como um todo, do pacote inteiro, é diferente, né? Você vai para um lugar diferente também, uma cidade, um país. Então, nós temos que considerar isso. A vivência da iniciação também é diferente, né? A vivência da iniciação é diferente. A minha iniciação tinha, eu creio que umas 12 ou 15 pessoas juntas. A vivência fica prejudicada. Você fazer um curso com 2, 3, 4, 5 pessoas já é diferente. A vivência à distância é totalmente diferente. Você está no seu ambiente, no seu espaço, você prepara tudo como você gosta, não precisa dar satisfação para ninguém,
né? Tranquilo, a vivência é diferente. Então, nesse ponto, a gente tem sempre que considerar. Não é que a vivência seja melhor ou pior, elas são diferentes e a gente tem que se adaptar a isso. Precisamos nos adaptar, né? Ter expectativas compatíveis. A questão da acessibilidade do mestre, um ponto importante. O mestre está disponível no momento do curso, ou ele dá um suporte para você após o curso, ou ele dá um suporte inclusive antes do curso, de tirar suas dúvidas, de diminuir a sua insegurança, esclarecer. É um ponto importante. Tem pessoas que fazem curso que não chegam nem a falar, nem a ouvir a voz do mestre. Mal conhece a imagem dele, uma foto aqui ou ali. Então, esse contato com o mestre é fundamental. E desse contato nasce confiança, nasce sintonia, né? Às vezes você chega lá e seu gênio não bate com o gênio do mestre. E aí? Todo investimento, todo planejamento e tudo, e chega lá e tem aquele clima que a coisa não flui. Ponto a ser considerado, com muito carinho, com muita atenção. A sensibilidade do mestre no sentido de também esclarecer. Dependendo da dinâmica do mestre, dependendo do tipo de curso, e, né, isso afeta muito. Às vezes você faz pergunta que não é respondida. Às vezes você faz pergunta que o mestre não gosta. Responde de mau humor, responde de má vontade. Às vezes você não entende, pede uma resposta de novo e ele vai dizer para você, eu já expliquei. Às vezes você vai ter dificuldade na linguagem para entrar em contato com o mestre e tirar dúvidas. Um mestre que fale japonês ou que fale inglês, português, fica difícil. Então a gente tem uma dificuldade de comunicação também que você precisa considerar. Isso é muito importante. Porque dúvidas vão surgir. Dúvidas vão surgir. Eu, por exemplo, não me importo em responder e atender alunos dos mais variados mestres, das mais variadas situações. Sempre com muito respeito, com muito cuidado, com muito carinho. Mas tem mestres que não são assim. Ele vai perguntar, você foi meu aluno? Não. Então, não posso te responder. Direito dele. Direito dele, né? Opção, escolha do mestre. Não é que seja chato ou cri-cri, não. É um direito dele. Você fez comigo qual reiki? Eu fiz o nível 1 contigo. Tá, essa pergunta é do nível 2, eu não posso te responder ainda. Quando tu fizer o curso, a gente conversa. Direito do mestre. Né? Organização, método, prática de cada um. Não adianta a gente ficar chateado, incomodado. Não, é um direito do mestre de atuar dessa forma. Certo? Então, um ponto também que a gente tem que considerar. Porque dúvidas vão surgir e você vai tentar entrar em contato, você vai precisar. Né? Eu fiz iniciações com alguns mestres que responderam com muita má vontade. Eu fiz iniciações com outros mestres que não responderam. Eu fiz iniciações com outros mestres que responderam e levou um tempão. Chegou a resposta. Então, são detalhes que você tem que considerar. Né? Porque, normalmente, esses mestres mais renomados, mais conhecidos, mais famosos, eles têm uma vida mais agitada, mesmo que se dediquem exclusivamente para o reiki, para o ensino do reiki, nem sempre estão disponíveis. Às vezes estão fazendo uma viagem, estão dando mais e mais cursos. Né? Então é um ponto importante. Se você precisa de um suporte, de um apoio mais constante, um mestre mais disponível, você tem que procurar algo que esteja mais próximo de você. Né? Isso é importante também. Concessões. Ponto fundamental. Ponto fundamental. Eu gosto muito do Mestre Johnny, tenho um carinho muito especial por ele, mas eu não concordo com tudo que ele fala. Eu não acredito em todas as ideias dele, em todas as crenças que ele tem, em tudo que ele ensina. Não.
Tenho um carinho especial pelo mestre João Magalhães, que eu não conheço presencialmente e nem à distância. Acho que uma vez eu mandei um e-mail para ele sobre um detalhe, mas foi muito tempo atrás. Conheço o trabalho dele apenas da internet, de alguns vídeos, do site dele, que é muito bom. Não tenho o livro dele ainda, não tive a oportunidade de comprar os livros dele, mas do material que eu li, algumas coisas eu gosto, algumas coisas eu não gosto. Algumas coisas eu não concordo com o que o João fala. Natural, normal. Gosto muito do mestre Frank, acho fantástico o trabalho dele. Também não conheço pessoalmente, nem de contato, mas o que eu sei da maneira dele ensinar e dos cursos não me agrada, não concordo com ele, não acho coerente, mas respeito muitíssimo. Né? Assim como o Walter e o Mark Kosaki, que é o autor do livro, autores do livro, o grande livro dos símbolos do Reiki, né? Que eu tenho imensas divergências com eles. Então, quando você vai fazer um curso com esses mestres, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que fazer concessões. Encontrar um mestre que você vai concordar 100% com ele, muito difícil, raríssimo, porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma formação, uma experiência, né? Suas crenças pessoais. E se a gente não fizer a concessão, ficamos ilhados. Porque sempre vai ter uma coisinha ou outra que não vai bater. Eu adoro aplicar Reiki nos chakras, é fantástico, meu Deus, os chakras são top of mind, top of the top também, né? Aproveitando os termos. Eu não recomendo que você aplique Reiki nos chakras. Eu recomendo, palavra-chave, que você aplique o Reiki nos pontos de aplicação, que até coincidem com os chakras, mas vão um pouquinho além. Nós temos mais pontos de aplicação do que grandes chakras, né? E aí, você não vai fazer um curso comigo por isso? Não, né? Não, você vai ter que fazer uma concessão. O Luiz recomenda, tudo bem, mas eu vou dizer para ele, Luiz, eu aplico nos chakras e gosto, tudo bem, a escolha é tua, né? A gente pode debater, trocar ideia, pode argumentar para lá e para cá, beleza, mas é a tua ideia, ótimo, continua assim, bem tranquilo. Então a gente tem que fazer concessões. Agora, talvez você tenha essa ideia, você chega para um mestre e ele vai dizer para ti, não, você está fazendo curso comigo, o que eu ensino é isso e você vai ter que fazer assim. Se você já pagou, se você já viajou, se você já está lá fazendo presencial o curso e ele diz isso, aí você fica por dentro. Faça concessões. Tudo bem, mestre. Certo? Falei como o senhor recomenda. Se depois você vai fazer são outros 500. Mas você vai ter que fazer concessões. Porque esses mestres têm a sua maneira de ensinar e nem sempre eles estão abertos para mudanças e para atualizações e para modificações. É assim, pronto, acabou, eu tenho mais coisa para fazer da vida, tenho mais aluno para ensinar, tenho mais curso para dar, coisa e tal. Então é assim, né? Então é fechadinho, certinho. Você como aluno que quer fazer o curso com ele, terá que fazer essas concessões, né? Ele acredita nesse Deus, o outro acredita em outro Deus, o outro tem uma religião, esse não tem religião, e por aí vai. São muitas diferenças. Concessões. Porque senão você não faz o curso, porque senão você não tem oportunidade, você não expande nada, você fica ilhado, preso ali nas suas ferrenhas definições, nas suas ferrenhas crenças, sem dar chance para nada. Então, eu tenho minhas divergências com quase todos os mestres de Reiki que eu já vi. Cada um tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Provavelmente eles vão ter imensas restrições comigo. Toda certeza. Mas eu faço as minhas concessões. Se eles vão fazer concessões para mim, não tem nada a ver com o assunto, né? Nem se chega a esse ponto porque eu sou insignificante. Sou apenas mais um mestre de Reiki. Agora, eu faço concessões a eles porque existem pontos importantes nos trabalhos que eles fazem, né, na divulgação que eles fazem do Reiki, na popularização que eles oferecem do Reiki, e faz parte do processo. Cada um tem direito às suas crenças, a gente tem que respeitar isso, né, e tem que fazer concessões. Agora, se
as crenças, se aquilo que o mestre acredita, que ele ensina, que ele divulga, realmente não bate com as suas, então é um ponto importante de você avaliar. Vale a pena fazer com aquele mestre e ter que ceder tanto naquilo que eu penso? Talvez não. Talvez não. Mas fica a cargo de cada um. Eu acho que esse é o ponto fundamental, as concessões. Se o curso é caro ou se é barato, se você tem recursos e pode viajar para os Estados Unidos fazer com determinado mestre, pode viajar para a Inglaterra ou para a França e fazer com determinado mestre, ótimo. Eu acho que vale muito a pena a gente encontrar nessas figuras de referências, conhecer essas figuras de referência, entrar em contato com essas figuras de referência. Mesmo que seja caro o curso, mesmo que seja caro a viagem, o deslocamento, vale a pena. É algo que a gente precisa valorizar, essas oportunidades. Agora, se as crenças que você vai encontrar, as ideias que vão ser oferecidas forem muito impactantes, acho que não vale a pena. Não vale a pena. Porque eu vou ceder até um determinado ponto. A partir dali eu já vou ficar com tanta restrição que eu não vou conseguir aproveitar a experiência. Não vou conseguir, plenamente aproveitar toda a experiência de estar ali, com aquele grupo, com aquelas pessoas e tudo mais. Então, a concessão é fundamental. Você pode ter a disponibilidade de viajar, de ficar e tudo mais, não tem problema com a língua, tudo bem, leva um intérprete, vai com um amigo que conhece, ok. Mas se as ideias não baterem, se o espírito do gênio não bater, você tiver que fazer muita concessão, não vai ser legal. Não vai ser legal. Você vai sair de lá com caraminholas, com ideias na cabeça, com pulgas atrás da orelha, porque é cheio de coisa e aí a gente perde. Então, um outro aspecto interessante, é um certo respaldo que a gente tem, certo? Eu já tive alguns alunos que fizeram comigo porque eu fui aluno do mestre Jânio. Eu já tive alguns alunos que fizeram comigo porque eu já fui aluno do mestre Carlos, lá de Recife. Então, às vezes, isso é valorizado pelas pessoas, Tem um certificado bonitinho, está lá o nome do mestre famoso. Isso tem pessoas que gostam desse tipo de coisa. Então, se você gosta, você deve considerar com muito carinho fazer um curso com eles. Isso é importante para você ter essa referência. Para mim não é importante. Eu busquei os mestres que eu podia, que eu conseguia acessar, que tinha o sistema que eu gostaria, e fiquei feliz com o que encontrei. Então, estou muito tranquilo. Eu não estou preocupado se ele é famoso ou não, se ele é... Eu estou mais com essa... O que me toca mais é esse contato e essa afinidade. Inclusive, eu tive contato com alguns mestres que eu não consegui fazer o curso porque o mestre colocava tanta coisa e não compensa as concessões. Mas seria importante? Seria, mas mesmo assim eu não consegui ceder tanto. Então, você precisa considerar se é válido. Se você gosta disso, muito justo, um sentimento de orgulho, um sentimento de se considerar realmente importante, de se considerar valioso, porque você saiu da sua casa, investiu um bom valor em dinheiro, foi até tal lugar, teve uma vivência, conheceu aquele mestre, e isso é fantástico. Isso não é soberba, isso não é vaidade excessiva, não. É um prazer imenso que a gente tem de buscar um profissional de referência na sua área. Certo? Então isso tem que ser valorizado. Agora, quando a gente cai para essa vaidade, quando a gente cai... porque eu fiz com aquele mestre. Você fez com aquele mestrezinho ali. Aí a coisa complica.
Aí essa soberba já está subindo a cabeça, a gente já está se achando melhor, mais poderoso, mais forte, coisa e tal, só porque, não, como eu disse antes, a iniciação vai funcionar. A iniciação vai funcionar, é a mesma. Vivências vão ser diferentes, sempre. Então, não há razão. Né? Agora, se é uma questão de orgulho, ótimo, tem que ser valorizado. A gente não pode considerar o orgulho sempre como ruim. Tem aspectos positivos no orgulho, tem aspectos positivos na vaidade. Caminho do meio, caminho do meio, caminho do meio. Então são ponderações, né, pessoal? São ponderações, são muito particulares, você precisa observar com carinho isso, certo? Para ver se vale a pena. E se planejar. Se planejar, né? Em termos de investimento, em termos de dinheiro e tempo, disponibilidade. Entrar em contato com os mestres, verificar quando tem curso, quando não tem, quando está disponível, como é que vai ser a turma. Conhecer esses detalhes. Se possível, conversar com o mestre. Sempre. Para ver se tem aquela afinidade de espírito, né? Ouvir a voz dele. O WhatsApp hoje facilita muito isso, até para ligações internacionais, né? Muito fácil, muito prático. Então, conversar com o mestre é fundamental. Seja ele renomado ou seja ele um mero desconhecido, entre em contato, veja como é que é o atendimento, veja como é que é a maneira como ele conversa com você, como é que ele aborda as coisas, para que as concessões possam ser mínimas, né? Elas fiquem mais no terreno das ideias, vamos dizer assim, né? Das crenças particulares de cada um, e não precisam ser estendidas a esse tipo de coisa, né? Você não gosta do jeito que a pessoa fala, tem alguns mestres que falam muito palavrão, né? Tem alguns mestres que se agarram, tá toda hora te abraçando. Se você não gosta desse contato físico, você fica, né, com essas emoções assim. Então, entre em contato com o mestre, que é fundamental, para que você tenha um pacote completo, né, com um mínimo de restrição ali para poder aproveitar, certo? Preciso de muita clareza sobre esse assunto, né? Aquilo que é importante para você. Porque se você diz, né, eu sou uma pessoa tranquila, tô nem aí, mas lá no fundo você está pensando assim, se eu fizesse com aquele mestre, meu Deus, ia ser o top, né? É isso mesmo. Mas não, vou ficar com esse outro aqui, coisa e tal. Só que no fundo você quer. Você quer aquele pouquinho de vaidade, aquele pouquinho de orgulho, você quer compartilhar um pouco daquela fama, né? daquele contato com o mestre que está lá em cima, né? Nas linhagens que foi fazer lá, né? Que é um outro ponto, né? Que eu acabei esquecendo. Nós temos mestres que estão muito próximos a Takata, por exemplo. Embora hoje em dia a Maria já tenha morrido. me desculpe, mas é a verdade. Né? Mas o William Lerrante, por exemplo, ele está vivo. Então eles estão muito próximos, a linhagem, você quer ter esse prazer de estar né, quase encostando no mestre Sui. E aí você faz com qualquer, como eu, assim, não, né? Se você pode, vai lá fazer com Lerrante, tranquilo. Não guarde essa angústia dentro de você. Não guarde isso dentro de você, porque mais adiante vai aparecer, você sempre vai estar dando exemplo. Porque eu podia ter feito com Lerrante, mas vai ficar dentro de vocês. Não vale a pena. Então, pondere. Se você tiver a oportunidade de achar que isso é válido, tranquilo. Se você, pelo contrário, não está preocupado nem um pouco com isso, você está preocupado realmente com o contato com o mestre, com a troca, com a energia, com a maneira dele pensar, com o atendimento que ele oferece para você, procure um mestre desse tipo, né? Às vezes está na sua cidade, às vezes está na cidade vizinha, às vezes é pela internet, por WhatsApp, coisa e tal. Então procure aquilo que se adapta melhor a você, né? Mas essa questão do mestre renomado precisa ser abordada.
precisa ser abordada, né? Não pode ser um tabu, não pode ser uma coisa assim, ninguém fala, todo mundo pensa a respeito, coisa e tal, tem essas ideias, mas não, vamos falar porque vamos melindrar, né? Não. Tem que ser abordado muito racionalmente, com pouca emoção de preferência, né? Porque não é uma questão de torcida, não é uma questão de time de futebol. Eu fiz com o meu mestre e acabou. É só o meu mestre que existe. Deus no céu, meu mestre na terra. Fazer com o outro? Não. Esse tipo de pensamento não adianta, né? Então, mesmo que você já tenha um mestre que já seja reikiano e que queira reciclar, tenha oportunidade e dentro das viabilidades, dos argumentos e todos, aproveite. Eu acho muito bom, acho muito importante isso. Legal? Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer algum ponto que eu tenha esquecido de mencionar, fique à vontade para colocar nos comentários. Gratidão.